Olá, bem-vindos a mais uma aula de português com Ni Duarte. Começamos com a verificação da realização do TPC. Respondeste a todas as perguntas? Tiveste em conta todas as dicas que te foram dadas? Depois de registares o sumário, vamos à correção da prova. Que opção escolheste então na questão número 1? Já tínhamos visto que o adjetivo atual não desempenha a função de complemento direto, não sendo possível a sua substituição pelo pronome pessoal o. Será que desempenha a função de complemento agente passiva? A frase nem é passiva? Será que desempenha a função de modificador? Vamos retirá-lo para ver se não afeta o sentido da frase. Após tantos anos, o filme continua. Sem o adjetivo, passávamos a ter uma não-frase. Logo, também não é a opção B. Resta-nos a opção C. Na terceira dica, pedi-te para estares atento à subclasse do verbo continuar, que nesta frase é um verbo copulativo, usado para estabelecer a ligação entre o sujeito e a informação que se diz sobre ele. Esta informação desempenha sempre a função de predicativo do sujeito. Na questão número 1, a resposta correta era então a C. Questão número 2. Repara que tens uma frase complexa constituída por duas orações. A cena inicial do filme é muito emocionante, uma oração, e aquilo verdadeiramente impressionou-me, outra oração. Se o pronome demonstrativo está mesmo no início da segunda oração, é porque está a substituir um constituinte que se encontra na primeira oração. O que é que será? O que é que me impressionou? A cena inicial do filme, que nesta oração desempenha a função de sujeito. Logo, o pronome demonstrativo aquilo desempenha a função de sujeito na segunda oração. Quanto ao pronome me, um pronome pessoal átono que só pode desempenhar as funções sintáticas de complemento direto ou complemento indireto. O problema reside no facto de ter a mesma forma para as primeira e segunda pessoas. Então, será a terceira pessoa a desempatar. Impressionou-me, impressionou-te, impressionou-o. A resposta correta era então a A, sujeito e complemento direto. Terceira questão. Já tínhamos visto que o pronome pessoal lhe desempenha sempre a função de complemento indireto. Foi a dica que eu te deixei. Então, vamos descobrir em que frase se encontra. E para isso, mais uma dica. Para descobrires o complemento indireto, lança ao verbo a pergunta a quem. Falarei a quem? E constatarás que é a frase constante na linha D que contém um complemento indireto, ao ator principal do filme. A linha certa era a D. Sobre o realizador desse filme, do filme estreado esta semana, são constituintes que desempenham a função de complemento oblíquo. Quem fala, fala sobre alguma coisa, sobre alguém. Fala de algo, de alguém. Na linha C, falarei o quê? Todas as línguas usadas no filme, complemento direto. Quarta questão. Quais são as frases que apresentam um complemento direto? Vamos à primeira frase. Identificado o verbo, verbo ser, vamos fazer a pergunta. São o quê? Lindíssimos? São os contos deste livro? Poderias ficar aí na dúvida se é um, se é outro constituinte. Por isso é que eu te dei a primeira dica. A dica da necessidade de, às vezes, termos de alterar a ordem dos constituintes na frase era para ser posta em prática aqui. Termos esta frase, ou termos os contos deste livro são lindíssimos, é precisamente o mesmo. Mas em termos de funções sintáticas, consegues identificar mais facilmente os contos deste livro como sendo o sujeito e lindíssimos
é o predicativo do sujeito. Frase A não tem complemento direto. Frase B. De tanto ler estes contos, já os sei de cor. De tanto ler o quê? Estes contos. Complemento direto. Confirmamos primeiro, com a substituição pelo pronome pessoal, neste caso, os. De tanto os ler, já os sei de cor. Certíssimo. A frase B contém um complemento direto. Frase C. Interesso-me há muito tempo por estes contos. Interesso-me porquê? Repara que a pergunta é completamente diferente. Nem tens de pensar duas vezes. É um constituinte essencial, exigido pelo verbo interessar-se, por isso desempenha a função de complemento oblíquo. Todos consideraram os contos excepcionais. Todos consideraram o quê? Os contos. Segundo passo, substituir. Todos os consideraram excepcionais. Certíssimo. Nesta frase, o complemento direto está a ser predicado pelo adjetivo excepcionais, desempenhando esta palavra a função de predicativo do complemento direto. Relativamente à questão 4, as respostas corretas eram então as alíneas B e D. Questão 5. Que correspondências fizeste? Vou com os meus amigos de comboio até Tomar. O verbo ir exige um complemento oblíquo referente a um determinado lugar. Quem vai, vai a algum lado. Quem vai, vai para algum lado. Esta é a informação essencial. Os restantes elementos, com quem vai, como vai, que meio utiliza, são informações dispensáveis. Já deu para ver que a expressão de comboio desempenha a função de modificador do grupo verbal. Na frase B, o comboio que acaba de chegar destina-se a Santarém. A oração que acaba de chegar modifica o nome comboio. Não é um comboio qualquer que se destina a Santarém. É aquele que acaba de entrar na Gara, que acaba de entrar na estação. Assim, desempenha a função de modificador do nome restritivo. Na frase C, o constituinte atrasado refere-se ao sujeito, o comboio para Viana do Castelo, e a ele está ligado pelo verbo copulativo estar. Mais uma questão a pôr em evidência a importância de reconhecer os verbos copulativos para a identificação da função sintática de predicativo do sujeito. A resposta correta era A2, B4, C1. Passamos à sexta questão. Sabendo que o vocativo, no meio destinatário da nossa mensagem, esteja ele presente fisicamente ou não, a resposta correta é a linha D. Eu estou a falar para o velho marinheiro, pedindo-lhe que me dissesse qual foi a sua última rota. Na frase A, a expressão sublinhada desempenha a função de modificador do nome positivo, uma informação acessória, e repara que está separada por vírgulas. Na frase B, desempenha a função de complemento direto. Encontrei quem? Oh, professora, mas não é a pergunta o quê que nos permite identificar o complemento direto? Atenção! Para a identificação do complemento direto, nós fazemos duas questões. Se se tratar de pessoas, nós temos de fazer a pergunta quem? Se se tratar de outros seres, é que fazemos a pergunta o quê? Na frase C, pedimos ao velho marinheiro. Pedimos a quem? Complemento indireto. Concluindo, resposta correta 6D. Na questão número 7, vamos seguir um caminho diferente. Vamos seguir o caminho da exclusão.
Olhando para a frase e mais atentamente para o adjetivo ousados, conseguirias de imediato excluir alguma função sintática. Vocativo? Nem penses. Eu não estou a falar para os ousados? Complemento oblíquo? É um constituinte absolutamente necessário? Não. Continuamos a ter uma frase retirando o adjetivo. Os navegadores exploravam mares desconhecidos. Não precisamos deste constituinte. Efetivamente, é um modificador do nome navegadores. Só nos falta saber se é restritivo, se é apositivo. Este modificador restringe o nome? Diz-nos que só alguns navegadores, aqueles que eram ousados, é que exploravam o desconhecido. Ou dá-nos meramente uma informação sobre todos os navegadores, a sua ousadia, a sua coragem, a sua audácia? Por nos transmitir uma informação extra e não limitativa, o adjetivo ousados desempenha a função de modificador do nome apositivo. A forma mais rápida para distinguires os dois é reparares no uso da vírgula. O modificador do nome apositivo está sempre separado dos restantes elementos da frase por vírgula. Quanto à questão 7, resposta correta, C. Questão número 8. Eu não te vou dizer já a resposta. Calma, eu também não sou assim tão mazinha. Eu vou dar-te uma ajuda. Na frase B, o sujeito é simples. Rômulo de Carvalho. Não tem sujeito indeterminado. Então, qual será a resposta correta? A A, a C ou a D? Isso é o que tu me vais dizer. Escreve a tua resposta nos comentários e diz-me também em quantas questões conseguiste acertar. Espero que com as minhas dicas sejam 8 respostas certas em 8 perguntas. Fico à espera das tuas respostas e até à próxima aula. Fica bem!